E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um investimento muito conhecido, muito famoso, um dos primeiros que as pessoas conhecem e ouvem falar quando elas buscam algum tipo de conteúdo, algum tipo de informação sobre investimentos, que é o investimento no Tesouro, que são títulos da dívida pública federal, do governo do Brasil. A maioria dos países, se não todos os países, possuem investimentos semelhantes, mas a gente vai se ater aos investimentos do nosso país, tá? O primeiro ponto que eu quero esclarecer para vocês aqui é que muitas pessoas confundem os investimentos no Tesouro, né, na plataforma do Tesouro, com investir no Tesouro Direto, tá? O que eu quero dizer com isso? Geralmente vocês ouvem alguém falando, ou já ouviram provavelmente alguém falando, que investe no Tesouro Direto, tá? Primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui para vocês é que não existe investir no Tesouro Direto. Tá? O Tesouro Direto ele é uma plataforma que permite o investimento nos títulos da dívida pública do governo federal. O que eu quero dizer com isso? Que não se investe no Tesouro Direto. É basicamente isso que eu estou dizendo. Vocês já ouviram falar naquelas corretoras de investimento? Existe a XP, existe a Rico, existe a Clear, o Banco Inter e diversas outras se popularizando cada vez mais? Pois é, essas plataformas elas permitem que se chegue até os tipos de investimento que estão disponíveis, ações, fundos imobiliários, investimentos de renda fixa e assim por diante. O Tesouro Direto também é a mesma coisa. Ele é a plataforma por meio do qual a gente consegue chegar nos títulos da dívida pública do governo federal que estão disponíveis para que a gente invista, compre esses títulos em troca de remuneração, em troca de juros que o próprio governo vai pagar para a gente. Então, pessoal, primeiro ponto do vídeo, não se investe no Tesouro Direto, mas sim o Tesouro Direto é uma plataforma por meio da qual a gente chega até os títulos que são de fato os investimentos. Agora então, pessoal, o que é de fato o Tesouro Selic, tá? Como eu comentei, Tesouro é o nome que a gente dá aos títulos da dívida do governo federal. E o Tesouro Selic é um tipo de título, um tipo de opção de investimento, uma das opções de investimento que existem para que a gente invista. Como que funciona o Tesouro Selic? O Tesouro Selic ele leva o nome da taxa básica de juros da economia, que provavelmente vocês já ouviram falar em algum momento, que é a taxa Selic. Geralmente quando a gente escuta nas notícias, quando, por exemplo, no Jornal Nacional tem aquele momento onde se comenta sobre economia, e geralmente o apresentador ele fala lá, a taxa básica de juros da economia teve um aumento ou teve uma redução. Quando a pessoa fala em taxa básica de juros da economia, é a taxa Selic. Tá? O Banco Central determina essa taxa e por meio de reuniões com seu comitê, que a gente chama de Copom, eles determinam se vai ter um aumento, se vai ter uma redução ou se a taxa vai se manter como está atualmente a cada 45 dias. Essa reunião ocorre a cada 45 dias. Bom, o Tesouro Selic, ele tem a rentabilidade dele atrelada à taxa Selic. O que eu quero dizer com isso? Se a taxa Selic está em 5% ao ano, a rentabilidade de uma aplicação no Tesouro Selic será também de 5% ao ano, menos o desconto do imposto de renda. Eu explico depois para vocês como é que funciona o imposto de renda. Mas a rentabilidade basicamente segue essa linha. O título do Tesouro Selic ele pode ter um pequeno ágio ou um pequeno deságio, dependendo de como está a situação da economia. Não quero entrar em detalhes aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Se um dia vocês entrarem para comprar algum título do Tesouro Selic, vocês podem encontrar lá na rentabilidade escrito Selic mais ou menos alguma coisa. Pode ter lá mais 0,2% ou menos 0,2%. Isso a gente chama de ágio ou deságio. Mas não altera tanto a rentabilidade em si, que é o que geralmente as pessoas estão buscando saber realmente, quanto que elas vão ter depois de um determinado período, tá? Então, mas só explicando para vocês como que funciona essa questão da rentabilidade do Tesouro Selic. Como que funciona o resgate de uma aplicação feita no Tesouro Selic? Bom, o resgate em qualquer título do Tesouro, ele é em D+1. Como é que é D+1? Eu solicito o resgate hoje e o dinheiro cai na minha conta já no dia de amanhã. Esses títulos do Tesouro, eles têm sempre esse resgate curto, porque o governo dispõe sempre de dinheiro, porque o governo tem a prerrogativa de simplesmente criar mais moeda. Então, mesmo que o governo esteja endividado, esteja com as contas ruins,
geralmente os investidores da dívida pública, eles recebem o seu investimento de volta porque o governo pode simplesmente emitir mais moeda. Se essa moeda vai valer ou não alguma coisa, internacionalmente falando, globalmente falando, é outra história. Mas o governo garante certamente que vai te pagar porque ele pode emitir moeda do nada. Então, pessoal, quando vocês abrirem lá no banco ou corretora que vocês forem buscar esse investimento, ou o próprio site do Tesouro Direto, vocês vão encontrar lá Tesouro Selic e aí um determinado ano do lado, talvez 2024, 2027, enfim, isso vai mudar conforme o momento em que vocês estiverem acessando para buscar esse investimento. Esse apenas é o vencimento do título em questão. Não quer dizer que o dinheiro só retornará nessa data. O resgate pode ser feito em qualquer período a partir do momento que o dinheiro foi colocado ali, foi feito o investimento. Se eu fazer o investimento hoje, eu posso solicitar o resgate amanhã ou depois de amanhã, tanto faz. O resgate pode ser solicitado a qualquer momento. Apenas vai ter uma questão do imposto que vai ser maior quanto menor o tempo de aplicação, mas eu comento logo em seguida para você sobre o imposto. Então, pessoal, agora sobre o imposto de renda, que é um valor relativamente alto que vai incidir sobre a rentabilidade do título, do teu investimento, tá? O imposto de renda no Tesouro funciona da seguinte maneira, como também em todas as outras aplicações de renda fixa, aquelas que cobram o imposto de renda. Algumas aplicações não cobram o imposto de renda, tá? Mas no caso dos títulos do Tesouro, funciona da seguinte maneira. De 0 a 180 dias, eu tenho uma taxa de 22,5% de imposto de renda sobre o meu lucro. Tá, pessoal? Algumas pessoas acabam confundindo e pensam que o imposto vai incidir sobre o valor total. Não, o imposto incide sobre o lucro. De 181 dias a 360 dias, o imposto cai de 22,5% para 20%. De 361 dias a 720 dias, o imposto cai para 17,5%. E a partir de 721 dias, a partir de 2 anos completos da data de investimento, esse imposto passa a ser de 15%, que é a alíquota mínima. Dali em diante, não tem mais redução na alíquota de imposto de renda e, portanto, o imposto mínimo que é possível de pagar em uma aplicação de título de renda fixa é de 15% sobre o lucro. Então, a partir de 2 anos, o imposto é mínimo. Vale ressaltar aqui, eu não sei em que momento tu vai estar assistindo esse vídeo que eu estou falando aqui, hoje é dia 30 de agosto de 2021. Recentemente tivemos uma proposta de reforma tributária que foi mandada para o Congresso, que vai ser avaliada, e entre os tópicos dessa reforma tributária, um deles é a mudança na maneira como se cobra o imposto dos investimentos de renda fixa. Essa ideia que a gente tem de imposto regressivo atualmente, saindo de 22,5% e indo até os 15%, ela serve como uma maneira de gerar um incentivo para que o dinheiro seja deixado investido por mais tempo. Mas a proposta da reforma tributária que foi enviada pelo ministro Paulo Guedes, pelo Ministério da Economia, para ser avaliada pelo Congresso, ela propõe que isso seja extinto. O que aconteceria a partir de então? Em qualquer prazo, independente de quanto tempo seja deixado o investimento, a alíquota seria de 15%. Isso facilitaria, por exemplo, para pessoas que vão investir menos capital e podem precisar desse dinheiro em um período de tempo mais curto do que outras que têm mais capital e podem deixar esse dinheiro mais parado. Facilitaria, então, né, para quem está começando e tudo mais e quer usar o Tesouro Selic, por exemplo, como uma reserva de emergência, que é muito importante, né, uma reserva caso precise de dinheiro, caso tenha uma quebra na renda, caso seja demitido, enfim, a reserva de emergência serve justamente para isso. E com um imposto tão alto por 6 meses, né, 180 dias, fica em 22,5%, acaba penalizando caso a pessoa precise desse dinheiro. Então, seria uma facilidade, esse imposto pode mudar. Ainda não mudou, tá? Não sei quando tu vai estar assistindo esse vídeo. Pode ser que já tenha adotado, já tenha mudado. Se for aprovado, vale a partir de 2022 para aplicações novas. A partir de 1º de janeiro de 2022, novas aplicações se enquadrariam na alíquota nova de apenas 15% independente do tempo. Aplicações que tenham sido feitas até 31 de dezembro de 2021, que ainda não chegamos, continuariam seguindo a regra antiga. Tá bom, pessoal? Mas sobre Tesouro Selic é isso.
Uma coisa importante de vocês lembrar, não se investe em Tesouro Direto. Tesouro Direto é a plataforma por meio da qual a gente investe em títulos da dívida pública. E já esclarecendo, títulos da dívida pública, teoricamente o governo poderia usar esse dinheiro para fazer obras de infraestrutura, para investir em setores que estão necessitando de recursos, mas infelizmente como o nosso governo ele é historicamente e atualmente irresponsável com as contas públicas, esse dinheiro geralmente acaba sendo usado para tapar buraco, digamos assim, de orçamento que o governo não consegue nem mesmo arrecadando muito mais do que R$1 trilhão em impostos todos os anos. Então, a gente está financiando a loucura do governo quando investimos em títulos da dívida pública, mas também não temos culpa somente nós, né? É uma opção de investimento, é relativamente boa. E então, a ideia do vídeo era essa, pessoal. Eu espero que tenham entendido. Se gostaram do vídeo, deixem uma curtida aí, se inscrevam no canal. Eu vou tentar colocar mais vídeos. O meu canal aqui estava um pouco abandonado, mas eu vou tentar atualizar ele mais de agora em diante. E deixem um comentário se ficaram com mais alguma dúvida. Deixem ali nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo. E me sigam no Instagram. No Instagram eu estou mantendo ele bastante atualizado e posto alguns Reels e tudo mais, algum conteúdo relevante. E se quiserem me chamar pelo Instagram para conversar, tirar alguma dúvida, também estou disponível por lá. E era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, se inscrevam aí no canal. E vamos para frente, vamos fazer os brasileiros entenderem cada vez mais de investimento e como isso é importante para todo mundo. Tá certo, pessoal? Um abração aí e até um próximo vídeo. Valeu!